Apuração aqui em Brasília, também acompanhando passo a passo no Palácio do Planalto, o que pensa o presidente da República e como ele está sendo orientado em relação a essa guerra. Eu e o Matheus Teixeira apuramos que o governo do presidente Lula deve esperar ainda a definição sobre a sucessão no Irã para estabelecer um contato com a diplomacia iraniana. A avaliação no entorno do chefe do executivo é de que aquela nota oficial em que o Itamaraty criticou o conflito já deixou clara a posição brasileira e que não há agora necessidade de novos gestos ao país do Oriente Médio, parceiro do Brasil nos BRICS. A leitura do Ministério das Relações Exteriores é de que se trata de uma crise maior, a da Venezuela, e que deve ser mais prolongada. Não há no horizonte, no entendimento do governo, a possibilidade de dar início a uma relação harmoniosa entre os países, como aconteceu no país sul-americano depois da invasão dos Estados Unidos. O clima entre os diplomatas brasileiros é de preocupação com o que vem por aí, com a escalada do conflito nos últimos dias. Agora, sobretudo, com a incursão terrestre sobre o Líbano, onde, mais uma vez, existe a maior comunidade brasileira no Oriente Médio, vivendo são mais de 20 mil pessoas. Apesar disso, Lula não convocou, como aconteceu com a captura do Nicolás Maduro, uma reunião de emergência. Foi durante a crise dos Estados Unidos com a Venezuela que Lula decidiu se consultar diretamente com seus auxiliares em relações internacionais. Agora, ele tem deixado a situação ser conduzida pelo Itamaraty, pelos diplomatas, sobretudo pelo ministro Mauro Vieira. O presidente está tentando não tomar lado nessa disputa e tem pregado o diálogo como um caminho para a paz. Ele tem uma reunião marcada com o presidente dos Estados Unidos ainda no fim deste mês e não quer criar novas animosidades com o presidente Donald Trump. Ao mesmo tempo, não quer se distanciar da China e da Rússia, que são parceiros históricos do Irã. O Matheus Teixeira está conosco, vai trazer mais detalhes dessa apuração. Matheus, como é que Lula lida, né? Qual é a mensagem, melhor dizendo, que o presidente tenta passar ao se equilibrar em todas essas vertentes diante dessa guerra? Diferentemente do que aconteceu com a Venezuela, isso é reiterado a nós pelos consultores do presidente da República. Ele busca agora mais distância dessa guerra com o Irã, até porque o cenário ele é muito mais incerto do que aconteceu depois da captura do Nicolás Maduro, com a ascensão do regime sucessor, ali numa situação de bastidor em que pareceu haver já uma concordância prévia com a invasão dos Estados Unidos. Estavam muito mais alinhados do que agora, obviamente. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe, a todo mundo que nos assiste. Exatamente. Na situação da Venezuela, a gente estava falando de um país vizinho, aqui nosso, que tem mais de 2.000 quilômetros de fronteira terrestre com o Brasil e, portanto, demandava uma atenção e um envolvimento do Brasil muito maior na crise. Agora a gente está falando de uma crise do outro lado do mundo e o presidente Lula tentando não desagradar Donald Trump, mas também não desagradar os BRICS. Vamos lembrar que o Irã é membro dos BRICS e é muito próximo da China e da Rússia, com quem o presidente Lula também mantém boa relação, ao mesmo tempo que deve encontrar Donald Trump no fim deste mês e que também não quer desgastar essa relação antes desse encontro, até porque tem a questão das tarifas que ele conseguiu derrubar devido à negociação com o presidente americano e que lhe trouxe dividendos eleitorais, lhe trouxe popularidade, segundo as pesquisas apontaram. Portanto, o presidente Lula não pode abandonar os aliados de um lado, mas também não pode piorar e não pode desgastar a relação com os Estados Unidos, que já foi ruim, já foi pior, mas tem melhorado, e é nesse desafio que ele tem vivido e está ali caminhando numa corda bamba, como eu e a Tainá acabamos de falar, e subimos uma reportagem no site da CNN sobre essa posição do Brasil. Em relação ao Irã, o presidente deve esperar um novo sucessor, justamente para retomar um diálogo diplomático. Enquanto isso, ele deve esperar, está em compasso de espera, até porque a avaliação no Palácio do Planalto é que a nota do Itamaraty já contemplou, já fez um gesto necessário ao
Irã, um gesto necessário à soberania dos países e, portanto, não caberia agora uma nova manifestação. Mas também, né, Tainá, a gente apurou isso ao longo do dia de ontem inteiro e hoje de manhã, e agora tem a notícia sobre o ataque no prédio em que estava sendo discutida a sucessão no Irã. Portanto, essa retomada do diálogo com o sucessor pode demorar, porque o próprio Irã está vivendo essa complicação e pode ser que demore mais a sucessão devido a esses novos ataques registrados hoje. O clima é mais ou menos esse aqui em Brasília, Tainá, e Uribe, com o cuidado do governo também de não politizar a questão, porque eles também estão monitorando redes sociais, declarações públicas da oposição, de tentar usar esse fato para desgastar a imagem do governo federal, dizendo que é uma posição condescendente com o regime que a gente sabe que era um regime ditador do Irã, mas, ao mesmo tempo, o governo tenta deixar claro que é apenas uma questão de soberania e de respeito ao território de cada nação. Uribe, Tainá.